Outra coisa que a gente vai falar aqui é do motivo da compra. Olha só, esse é um ponto que eu gosto de bater muito, porque a maioria das pessoas, ela não deixa de comprar por causa do dinheiro, por causa do valor, não é por nada disso, cara. Ela deixa de comprar muitas vezes por nós. Cara, e aqui eu sei que você é um corretor de seguros, a gente pode ter aí um corretor de imóvel, a gente pode ter... Para mim, todo mundo é vendedor, eu sou vendedor. Então, eu fui executivo de multinacional e eu sempre me classifico como vendedor, e modéstia à parte, dos bons. Então, o cara não compra pela falta de dinheiro, ou deixa de comprar pela falta de dinheiro, muitas vezes ele deixa de comprar porque eu não consegui mostrar para ele o que está lá em cima, o valor percebido. Ó, um exemplo, todo mundo que compra um carro, pode comprar um carro? Tem dinheiro para comprar o carro? Sim ou não, Watson? Não. Não. Cara, o cara às vezes vai lá, ele não tem grana para comprar o carro, e ele compra o carro. Às vezes o cara vai lá e ele não tem dinheiro para comprar um imóvel, mas ele vai lá, vai no sacrifício, vai dar uma entrada, vai fazer um esforço, vai pedir dinheiro emprestado para a família, financia o resto e ele compra o imóvel. Porque o problema não está na falta de dinheiro, está no motivo. Qual é o motivo que eu dou para esse cara comprar? Eu gosto... Esses dias eu estava conversando com o Axel e com um corretor aqui que veio aqui na Zípia, né, da assessoria, um corretor da nossa assessoria. Eu estava conversando com ele o seguinte, cara, eu fiz muita visita presencial, e eu gosto muito disso, né? Embora hoje a venda digital, a comunicação no WhatsApp, ela está diminuindo isso, mas isso é fundamental. E cada vez que eu ia fazer uma visita, eu gostava, e a coisa que eu mais gostava é quando esse cliente falava assim, olha, eu posso sair 5 minutinhos, eu vou no banheiro, eu vou só resolver o negócio e já volto. Por quê? Eu ficava na sala dele, eu começava a observar a sala desse cliente. Cara, a sala dele, olha só, tinha foto da família. A mulher, ele, a mulher, 2 filhos, ele, a mulher, 1 filho, não importa. Pô, eu já sabia qual era o perfil desse cara. Tinha uma foto desse cara saltando de paraquedas, velho. Esse cara tinha um outro perfil do que aquele que estava com o quadro dele, a família e os 2 filhos. Ou seja, se a gente começa a perceber, pessoal, se a gente começa a perceber, só voltar aqui, como o cliente se comporta, fazendo perguntas, que é o que está logo no começo, e quando a gente se importa com ele, a gente faz isso, a gente começa a entender o perfil dele, a gente vê o que a gente vai oferecer. Às vezes é dinheiro, às vezes não é dinheiro, o cara está preocupado em ter um seguro que ele dá uma proteção maior, só que muitas vezes o vendedor, cara, e aí o corretor, mas eu chamo de vendedor aqui, ele está preocupado só com uma coisa, cara, em fechar a venda. Eu vi esses dias aqui um corretor fazer uma apresentação maravilhosa no telefone. Então, tal, e explicou qual o benefício, qual a proteção, como o cara ia estar protegido, explicou tudo para o cliente. E eu estou aqui do lado ouvindo, eu estou no meio do salão, e de repente ele falou assim, ó, isso não estou igual eu estou falando com vocês. E de repente ele falou assim, não, e tudo isso aí vai ser aproximadamente 5.900 por mês. Hã? Eu tenho certeza que o cliente falou isso, porque o cliente não ouviu. 5.900 por mês. Por quê, cara? Às vezes você faz uma apresentação linda e tem medo de falar o preço. Você tem medo de falar o valor. E por que você tem medo? Porque muitas vezes você está pensando com o seu bolso. Se você é um corretor que está começando, muitas vezes você fala, pô, mas se me virar de cabeça para baixo, eu não tenho 5.900 para pagar ou 5.600 para pagar. Porque nessa hora você está pensando com o seu bolso. E o profissional de vendas, o corretor de sucesso, ele não vai pensar com o bolso, ele vai pensar no bolso dele. Eu vou fazer o melhor atendimento, eu vou me importar com esse cliente, eu vou entender qual o motivo que faz ele comprar, eu vou mostrar que ele vai ganhar muito mais do que o que ele está pagando comigo, então eu tenho total tranquilidade para falar quanto custa. Cara, isso é uma máxima dos vendedores, eu já percebi vários corretores fazendo isso. O cara começa a falar, explicar o benefício e na hora H, ele fala o valor e o preço como se ele estivesse cometendo um crime. Cara, o cliente já pesquisou. O cliente sabe quanto custa o seguro, pelo menos ele sabe aproximadamente. Ah, mas o meu é mais caro. Pô, mas eu ofereço mais. E além de você oferecer mais, tem a peça-chave, que é você. Quanto você vale? Quanto vale a consultoria que você está dando para ele? Quanto vale a segurança que você está passando para esse cara? E isso, gente, é fundamental para que a gente execute uma boa venda. É assim, cara, volto só passando aqui. Eu tenho que me importar com esse cara,
ele tem que perceber que ele ganha mais do que ele está pagando comigo e, principalmente, eu tenho que dar motivo para esse cara comprar. Ele tem que saber o real motivo que ele compra. Pessoal, peço desculpas, eu estou com um pouquinho de deficiência no olho, que eu estou em tratamento, então tem hora que eu tenho que vir para cá um pouquinho, tá? Então, ó, a base de qualquer estratégia de vendas bem-sucedida começa na sua mentalidade. Não se trata apenas de técnicas, mas de como você enxerga o cliente e o valor da sua entrega. Cara, isso é do caramba. É assim, não é só questão, pô, eu fui num treinamento de vendas, o cara me ensinou como eu tenho que me comportar, como eu sento na cadeira, usar a técnica do espelho, legal. Tudo isso é importante e vai ajudar você a vender. Mas se você, de fato, não demonstrar genuíno interesse pelo cliente, preocupação em resolver a dor dele, se você, de fato, não mostrar para ele que ele está ganhando muito mais, porque esse lance do ganhar muito mais entra um negócio chamado fidelização. Quando ele percebe, William, que ele está ganhando muito mais com você, cara, no ano que vem ele não vai se preocupar com o valor, porque ele sabe que você vai fazer a melhor oferta para ele. Ele sabe que você vai vender o melhor seguro para ele. Ou seja, a renovação é garantida quando o cliente percebe que você realmente tem interesse genuíno em resolver a dor dele. Eu sei porque eu sou cliente aqui do Cláudio, da corretora, há anos, cara, e ele resolveu uma dor minha, eu não saio daqui por nada. Você entendeu? Sim. Então, essa é a percepção que o cliente tem que ter. E aí ele começa a ter motivo. Você entendeu o motivo que ele vai comprar. Pode ser segurança, pode ser vaidade, sabe? Pode ser, a gente chama de gatilho de venda, né? Pode ser segurança, pode ser vaidade, pode ser ostentação, tudo isso vocês já fizeram em treinamentos. Só que, cara, é uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, Márcia, ficou um desafio, não sei como a gente pode fazer, mas um treinamento de umas 4 horas, que eu acho que tem muito mais coisa para a gente passar, mas... Oi. Eu gostaria que, num momento oportuno, a gente pudesse tirar uma tarde ou uma noite, ter umas 3, 4 horas de treinamento, tá? Porque hoje eu estou dando aqui pequenas pílulas, mas que com certeza eu sei que eu posso ajudar bastante. Só isso para a gente olhar para frente, tá? Pessoal, agora a gente vai entrar num ponto que eu acho que ficou alguma dúvida nesses 3 pontos, que eu vou mudar um pouco o tema e o assunto. Ô, Márcio, boa noite. Emílio aqui da Wire Corretora, tudo bem? Emílio? Emílio da Wire Opa, Corretora. fala, meu amigo. Só queria fazer uma observação aí, principalmente quando você falou na questão do medo e do valor. Muitas vezes, quando o cliente fala assim, ó, o corretor passou para ele o valor de 5.200, e porém o cliente fala para ele que ele tem a 4.900. Esse medo faz com que o corretor já agradeça para ele e desligue. Sim, ele procura saber o que ele tem de fato para eu poder melhorar esse valor. É uma observação. Miro. É Miro mesmo, né? Isso. Cara, super bem observado. E uma coisa que a gente tem que... Pô, muito bem observado. É assim, eu já vi vários vendedores assim, que os caras são muito bons na explanação, apresentam um produto como ninguém, tá? Mas na hora H ele não concretiza porque ele tem medo de discutir o preço. Eu chamo isso da loirinha do supermercado, tá? Então eu trabalhei em agência de publicidade no começo da minha carreira, há alguns anos, e eu acho que vários de vocês já se perguntaram o seguinte, cara, por que a empresa coloca uma menina, uma loirinha bonitinha, uma morena bonitinha, não estou sendo preconceituoso aqui, uma negra bonitinha lá para poder fazer degustação dos produtos e assim por diante, se você nem vai comprar? Várias vezes eu vi uma moça apresentando um shampoo ou um produto comestível e tal, e o cara vai lá, chaveca ela, tenta pegar o telefone dela, pega vários produtos daquele e coloca no carrinho. Quando ele entra no outro corredor, ele tira da gôndola, ele tira do carrinho e coloca na gôndola de novo. Cara, mas vocês gastam uma fortuna em marketing fazendo isso, essa promoção, e vocês não sabem disso? Sabemos. Mas tem um objetivo por trás disso. Então, isso que o Miro falou, a gente chama da loirinha do supermercado. O que é a loirinha do supermercado? Fez uma bela apresentação do produto, o produto fixou na cabeça do cliente, mas ela não vende. Ela não vai vender nada. E acontece isso, Miro, quando você, no caso, um corretor, ele está lá, o cliente fala, eu tenho uma proposta de 4.900 e a sua é 5.200, e ele apresentou bem pra caramba, ele nada mais fez do que a loirinha do supermercado. E nós temos que vender, nós somos vendedores. O corretor é um vendedor por definição.
E ele só ganha quando ele vende, ele não ganha quando ele apresenta. E aí está um erro gravíssimo. Às vezes o cara apresenta bem, faz uma super oferta, fala do produto como ninguém, é convicto, é convincente, porém ele não é fechador. E isso acontece justamente por esse medo. E como é que eu combato esse medo, Ivan? Cara, é simples. Você tem que continuar falando no mesmo tom que você estava falando dos benefícios, cara. E a gente tem que perder o medo do não. Olha só que maluquice, o Miro colocou isso muito bem. Olha só que maluquice. Se você for numa loja de carro, se você for na padaria comprar o pão, não importa o que você vai comprar. Se você chegar lá e não pagar o valor que aquilo vale, você leva o produto para casa? Não. Só que a gente fica com medo, o vendedor iniciante principalmente. Ele fala do valor e ele já vira de costas, ele já faz assim com medo. Não, cara, você vai continuar falando normal. Ao invés de chegar e falar, olha, custa tanto, olha, ô seu Miro, e tudo bem, só que o meu, ele tem um investimento e não um custo, né? Um investimento na sua segurança, no seu seguro de 5.200, por um motivo simples. Eu estou te dando essa cobertura, o outro tem? Ah, tem. Eu estou te dando a outra cobertura tal, outra... e ele não tem. Bom, legal. E se eu tiver um sinistro nisso aí? Pô, eu estou te dando uma cobertura de 100 mil, o outro está te oferecendo 50 mil. 50 mil paga o dano do teu carro, do teu bem, ou assim por diante? Não, então, na verdade, ele não está fazendo uma barata. Ele está prejudicando o senhor caso aconteça um sinistro. Então, olha que diferença. Então, Miro, agradeço a pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Se foi respondido, tá ok, Miro? Mais alguma coisa? Valeu, obrigado, hein? Tamo junto. Mais alguém tem alguma pergunta antes da gente ir para o próximo tema, que para mim é o mais importante de todos? Não? Posso seguir? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, olha só. Eu vou começar, aqui a gente está falando de lead e comunicação, tá? Eu vou começar falando de uma questão muito grave. Aí você vai falar, pô, Ivan, mas como é que você fala isso? Eu falo isso porque, lembra do começo da nossa conversa? Tudo que eu vou falar aqui, ninguém me contou. Eu vivi. Tudo que eu vou falar aqui é por experiência, por vivência. Não é, eu estava batendo um papo com um amigo e o meu amigo falou que é assim, não. Eu vivi, tá? Eu sou um dos caras que... Minha formação é em marketing, né? E a hora que eu vi o mercado digital despontando, eu fui correr atrás para me atualizar, essa é a palavra. Eu fiz curso de marketing digital, eu fiz imersão de marketing digital, fiz uma pós-graduação de marketing digital, porque eu queria entender o que estava acontecendo, porque realmente bagunçou o mercado mudou, o jeito de vender mudou. Só que tem uma coisa que mudou também, e para pior, tá? E veja, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, nem sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, eu acho que é uma boa dica para você mudar, que é o seguinte, eu falei isso agora há pouco para uma pessoa aqui na Zipia, que assim, o lead acabou com o vendedor. O lead acabou com aquele cara que vendia, que argumentava, que brigava pela venda. E eu vou te dar um exemplo, tá? E volto a dizer, ninguém me contou. Eu vi isso aqui semana passada e retrasada, tá? Numa operação de um cliente que a gente foi visitar. Então, olha só. A pessoa recebia 20, 25 leads da área da saúde por dia, vendendo um plano internacional. 20 a 25 leads por dia. E aí eu fui entender para ela, nenhum lead estava bom. Ah, mas esse lead não veio qualificado. Esse lead aqui, a pessoa tem 80 anos. Ah, esse lead aqui, não sei o quê. Cara, nem um lead, 25 leads. Não tem um lead que tá bom. E aí ele soltou a máxima, que aí me doeu, porque aí é minha praia e é um assunto que eu domino. Ele falou assim, não, mas onde eu trabalhava, o dono da empresa falou que a conversão de leads é 4%. Cara, mentira absurda. Não existe isso. Não tem conversão de lead que é 4%. Tudo depende do produto, da campanha, da forma que foi gerado o lead, da qualidade que foi gerado o lead. Você tem lead que vai dar 20% de conversão, e você tem lead que vai dar 1% de conversão. Então, o problema não está no lead que chegou, o problema está na forma que está sendo feita e na forma que está sendo atendida. Só que antes, eu não sei há quanto tempo vocês estão trabalhando com seguros, quanto tempo vocês estão vendendo, mas antes é o seguinte, quando chegava uma oportunidade de venda, uma só, eu batia nas